Voltamos aqui no Além da Notícia desta noite. Estamos falando sobre o feminicídio e a violência contra a mulher. A nova lei do feminicídio, que é uma lei que merece muito o nosso esclarecimento. E eu quero voltar aqui já tratando com a doutora Maísa. Doutora Maísa, a senhora teve um projeto de pesquisa que tratou da formação pessoal dos psicólogos em relação ao trabalho com violência doméstica contra a mulher. Por que a senhora desenvolveu esta pesquisa? Qual era a sua intenção? Bom, o meu interesse maior nessa pesquisa é tentar compreender não só a atuação técnica do psicólogo, da psicóloga no trabalho com violência, mas principalmente como esse trabalho também repercute nos profissionais, né? De perceber que é um trabalho que produz muita angústia, né? E muito sofrimento também aos profissionais que trabalham nessa área. Então, a minha proposta no meu mestrado foi investigar como o profissional pode se formar, não só teoricamente, mas também pessoalmente, desenvolvendo recursos de personalidade para atuar de uma forma mais crítica e mais concisa mesmo na situação de violência. Porque uma questão muito forte é que a violência doméstica é uma situação muito ambígua e muito contraditória muitas vezes para as pessoas que estão sofrendo essa violência e que é o desafio do profissional lidar com essa ambiguidade. A ambiguidade no sentido de que aquela pessoa que está te violentando, que está te produzindo tanto sofrimento, é a pessoa com quem você escolheu conviver amorosamente, a pessoa da qual você compartilha sonhos, desejos, e como essa situação é o que produz tanta confusão, eu diria, até para quem está sofrendo uma situação de violência, mas ele é violento, mas ele gosta de mim, mas ele é um bom pai, mas a gente tem uma história junto, Então, como o profissional precisa compreender o que se passa naquele sujeito, o que ele está entendendo daquela situação, principalmente porque o que as pessoas definem enquanto violência também é subjetivo. Se a gente perguntar o que é uma violência para diversas pessoas, a gente pode ouvir perguntas desde um xingamento, que para muitas é uma violência e a própria lei traz como uma violência psicológica, mas outras podem achar que um xingamento ou um empurrão não é uma violência, que a violência é só um tapa ou é só uma questão que deixa marca. Então, até a própria definição de violência é muito complicada para quem está vivendo. E o profissional... E para alguém uma simples indiferença, um silêncio é uma violência tremenda. Exatamente. Então, o profissional precisa estar capacitado para conseguir entender a subjetividade dessa situação da violência, mas também a objetividade, de que existem leis, de que existem definições jurídicas do que é essa violência, de como se deve capacitar. E o profissional precisa estar atento também aos próprios sentimentos, porque quando a gente está trabalhando com a questão de gênero, com a questão da conjugalidade, são questões muito próximas a todos nós, que vivemos nessa cultura que compartilha valores próximos ao que é família, ao que é o amor, ao que é um casamento. Então, a minha pesquisa foi bem nessa linha da preocupação do profissional também se cuidar para conseguir fazer esse trabalho com qualidade, Existe com ética. Existem níveis de orientação para uma pessoa que está passando uma situação dessas? Por exemplo, eu penso no seguinte, tem casos que no caso o profissional terá que dizer afaste-se imediatamente, ou tem casos que o profissional orienta a pessoa a ajudar o violento, o agressor. Existem níveis de orientação quando se está tratando uma pessoa vítima de violência? Existem também pautados nas questões jurídicas, No próprio Código de Ética do Psicólogo, existem critérios que sustentam, por exemplo, a quebra do sigilo profissional, que é quando a vida, quando se identifica a vida, o próprio risco à vida, na questão do feminicídio muito próximo, não só a vida daquela mulher, mas também dos filhos. Existem situações que, inclusive, o psicólogo ele é obrigado a denunciar, mesmo que a pessoa agredida não não tenha forças para fazê-lo. Exatamente.
né? Ele precisa comunicá-la, né? Isso exige um cuidado ali ético de como seria essa denúncia. Mas é necessário, né, que essa avaliação de risco do profissional sustente, inclusive, isso, né? Uma denúncia, né? Ou uma orientação dessa mulher a quem recorrer, né? Quando a medida protetiva está sendo descumprida, quando a violência não cessou, né? Então, como buscar justiça, como buscar um abrigo, né? Ou um abrigo institucional, ou com familiares e amigos, né? Para evitar mesmo, né? Para identificar. Vamos colocar assim, pensando na questão da lei do feminicídio, é um desafio para o profissional identificar quando esse risco está extremo, né, correndo mesmo, tendo chance de acontecer um assassinato, né, um homicídio, por exemplo. Eu fico pensando o seguinte, um profissional que atende uma pessoa vítima de violência, ela está cuidando da agredida, mas há ali também a intenção em ajudar o agressor a ser transformado, não existe? Sim. Eu pergunto sobre isso daqui a pouquinho, eu quero agora entrar numa outra questão. Doutora Aline, não bastou, então, a Lei Maria da Penha para proteger as mulheres? Foi necessária essa do feminicídio? A senhora acha que, de fato, foi um acerto da jurisdição? É porque, assim, a Lei Maria da Penha, ela traz penas para quem agride a mulher numa situação de violência doméstica, né? E foi constatado que, além das mulheres sofrerem violência dentro de casa, elas também sofrem violência fora de casa, em razão delas serem mulheres. Então, assim, apesar de existir uma forma de coibir a violência dentro de casa com a Lei Maria da Penha, não havia uma forma de coibir a violência contra a mulher fora de casa, né? São, assim, aqueles casos de extrema violência de gênero mesmo, que resulta na morte de uma mulher, né? Então, como foi até mencionado, a questão da mulher que sai com a roupa inadequada. Ah, você saiu com a roupa inadequada, então você merece ser punida por isso. Até onde? Então, assim, a Lei Maria da Penha, inclusive, tem entendimento no Superior Tribunal de Justiça, que diz que o descumprimento da medida protetiva não é um crime de desobediência, por exemplo, né? Que quando o crime de desobediência é um crime que é caracterizado quando a pessoa tem o dever de cumprir uma ordem legal e ela não cumpre, ela tem que responder penalmente por isso, né? Então, em não havendo esse tipo de proteção, a mulher teria como chamar a polícia em caso de descumprimento de medida protetiva. Teria, há sanções por isso. Só que o que ocorre, muitas vezes no caso do feminicídio dentro do ambiente familiar, vamos dizer, uma prática reiterada de violência. Às vezes, a vítima do feminicídio, aquela mulher que sofreu um homicídio em razão de ser mulher, ela anteriormente sofria violência doméstica. Ou seja, a Lei Maria da Penha, ela tem medidas, né, de punição, ela tem medidas de afastar o agressor da vítima, mas ela não consegue evitar que aquela mulher seja vítima de homicídio, por exemplo. Eu quero enfatizar aqui, o crime de feminicídio, vou ler aqui, o crime de feminicídio tem pena de 12 a 20 anos de reclusão. Então, no caso do feminicídio, o braço da justiça é mais forte, podendo ser aumentado caso a vítima esteja grávida ou em estado pós-parto, se for praticado esse crime contra menores de 14 anos, maiores de 60 ou com deficiência, ou caso o crime tenha sido praticado na presença de filhos ou pais da vítima. Que é comum na violência doméstica. E a senhora acha que justamente este peso aqui também, ele pode coibir a prática desse crime? É o grande debate que está hoje. O feminicídio, a lei que veio com uma punição mais forte, ela pode, de fato, diminuir a intensidade desse crime, a prática desse crime? A pena, né, ela tem uma medida, ela tem pesos e medidas, né? Uma das funções da pena, de penalizar um ato, é coibir a prática dele, né? É evitar que o ato seja praticado
porque senão haverá uma sanção por ele. Atribuindo um efeito mais grave, uma pena mais grave a um crime praticado contra mulheres, em razão delas serem mulheres, eu acredito sim que a pena tem essa função de coibir a prática, ou pelo menos diminuir que ela aconteça. Eu tenho aqui também um caso foi o primeiro caso em que se enquadrou nesta nova lei, lá no estado do Pará. Eu peguei simplesmente um caso aleatório, que foi a morte de uma universitária, Ingrid Israel, assassinada no dia 20 de abril, praticamente um mês e pouco depois da implementação da nova lei. Ela foi encontrada morta dentro de casa e tinha 28 anos, uma estudante universitária, e tudo indica que foi o seu namorado que praticou o crime. Ele foi preso e este é um caso emblemático. Ele confessou, inclusive, o crime. É um caso emblemático por ciúmes ou por outras razões, se matou. Eu pergunto para a senhora, se mata por amor, se mata porque se gosta, doutora Maísa? Na verdade, a gente precisa entender o que a gente pensa como amor, né? E, infelizmente, ainda existe uma construção cultural de que o amor é muito misturado com a posse, né? Ou de que o ciúmes é uma prova de amor, né? Quando, na verdade, o que ele indica é uma falta de confiança, né? Ou um desejo de controle do outro, né? Então, o que se entende por amor ainda é algo muito complicado, eu diria. Neste caso, não seria um egocentrismo, um sentido de posse, é meu, é minha, então, se não puder ser minha, não será de mais ninguém? Isso é um egocentrismo, não é não? Sim, fala muito dessa questão machista mesmo, né? De que homens acreditam que devem ter o poder e o controle sobre suas mulheres, né? E aí, por isso, é tão comum ouvirmos discurso de que se não fica comigo, não fica com mais ninguém, né? E aí se diz que isso é por amor, né? Eu acredito que o amor não é isso, né? E que o amor, ele envolve relações igualitárias. Quando se ama, não se quer o bem da pessoa, então por que se eu amo, eu vou matar? É contraditório isso, porque quando se ama, se quer o bem da pessoa, mesmo que ela não esteja de acordo comigo. Mas mesmo assim eu vou querer o bem dela constantemente. Mesmo que ela não me queira, eu vou querer o bem dela. Se eu amo de verdade, eu acho que o amor é entendido como isto, não é? É desejar sempre o bem do outro. Sim, é como deveria ser, né, eu acredito, mas quando a gente ouve, por exemplo, várias músicas, né, eu gosto muito da ideia de pensar nas nossas músicas, no repertório musical, que fala muito dessas concepções, né, e o que a gente ouve é um amor muito associado ao controle, à posse, né, e que está na base, né, das situações de violência. Então, isso é egoísmo. Isso a pessoa, se ela ama, ela está amando somente a si, não a outra pessoa, porque ela está querendo, está pensando somente nela, não é? Sim, podemos entender assim, ou até um sofrimento tão grande, né, daquele também que comete essa violência, que é até difícil pensar. É muito comum, por exemplo, situações de homicídio de mulheres que são seguidos do suicídio desse homem, né? Então, é um sofrimento tamanho que se passa que, inclusive, tira a vida de outra pessoa e a sua própria. Então, por isso que é até um pouco mais complicado que só o egoísmo, né? Porque senão a pessoa não se mataria, né? Então, são sofrimentos tamanhos e de dificuldades que acabam chegando a esse nível de violência, né? Doutora Aline, deixa eu trazer um ponto fora do eixo aqui. Enquanto a senhora falava, eu me lembrei de um caso de um homem que dentro de casa ele era agredido pela mulher e ele temia ser morto por ela de alguma forma, ou numa comida, ou em qualquer outro momento, temia ser morto por ela. Neste caso aí, a Lei Maria da Penha, ela olha para este homem como a vítima de fato, não é? Não. Não olha? Não olha. Opa, como é que é entendido isso? Não, é porque assim, a Lei Maria da Penha, ela olha para apenas as mulheres, porque a lei, infelizmente, ela tem que generalizar, né? E o que é percebido é que as mulheres são as que mais sofrem violência dentro de casa
por uma questão cultural. Não é comum um homem sofrer violência doméstica, porque o que é normal é que o homem que sofre uma violência, o que é naturalizado, é que o homem que sofre violência geralmente responde com violência, ou ele vai embora, né? Então, assim, pode acontecer, são casos muito isolados, mas podem acontecer. Só que a lei olha para a mulher, porque num contexto cultural, a mulher é vista como mais fraca na situação conjugal, na relação familiar. Né? Nesse ponto, não é que, que esse homem, por exemplo, não estaria coberto pela legislação. Ele só não está coberto pela Lei Maria da Penha, mas todo o restante do Código Penal, do Código Penal, ele vai poderia responder, né? Porque, na verdade, eu sempre digo isso, que a Lei Maria da Penha, ela surge porque as nossas outras leis, a nossa própria Constituição não estava dando conta. Né, porque já está lá na Constituição a igualdade, o direito, a não violência a qualquer cidadão ou cidadã. Né, como isso não estava dando conta, os números estavam denunciando isso, né, e tem até pesquisas que falam mesmo isso, que a cada 15 segundos uma mulher é espancada no Brasil. Então, a lei vem para consertar, mais ou menos assim, né, para reparar uma outra situação. Uma outra né? situação. Mas exatamente. em casos como esse, né, todo o restante do aparato penal judicial, o homem pode denunciar uma violência que sofre, isso a agressão física, a lesão corporal, ela é prevista penalmente e ela tem punição para isso. Tudo bem. O nosso programa Além da Notícia está falando hoje sobre a nova lei, o feminicídio, que carregou as penas contra aquele homem que agride, que mata, que violenta uma mulher. E estamos falando também sobre todo tipo de violência contra a mulher. Daqui a pouquinho, gostaria de perguntar para as senhoras o que se passa na cabeça de uma mulher vítima de violência dentro de casa. E também a gente vai falar mais ainda sobre a questão do feminicídio, esclarecendo as últimas dúvidas que você possa ter. Até já, no próximo bloco.